Você já se sentiu como se vivesse com um estranho, como se a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites fosse, na verdade, alguém completamente diferente do que você imaginava? Essa sensação de que tudo que você acreditava sobre alguém que ama era, na verdade, uma grande mentira? Se você já passou por isso, se já teve a desconfiança de que as pessoas mais próximas escondem segredos que poderiam destruir tudo, então você vai entender exatamente o que aconteceu com Eduardo Mendes, um dos empresários mais ricos de São Paulo. O que ele descobriu sobre sua própria esposa foi tão chocante que mudou completamente a forma como ele via o mundo, o amor e, principalmente, a si mesmo. Eduardo Mendes não era apenas rico, era milionário. Aos 45 anos, comandava um império de empresas que faturavam milhões por mês. Tinha 3 fábricas, uma construtora e investimentos espalhados por todo o país. Morava numa mansão em Alphaville. Dirigia carros de luxo e frequentava os círculos sociais mais elitizados de São Paulo. Para quem olhava de fora, Eduardo tinha tudo: dinheiro, poder, uma empresa sólida e um casamento aparentemente perfeito com Helena, uma mulher linda de 38 anos com quem estava casado há 8 anos. Mas naquele dia de quinta-feira, quando Eduardo encontrou um cartão estranho no carro de Helena, tudo começou a desmoronar. Um cartão simples, sem logo empresarial, apenas um nome rabiscado à mão, Antônio Silva, e um número de telefone. O cartão estava amassado, escondido debaixo do banco do motorista do BMW de Helena, como se ela tivesse tentado se livrar dele às pressas. Eduardo segurou o cartão entre os dedos, sentindo o coração acelerar. Em 8 anos de casamento, achava que conhecia cada pessoa na vida de Helena. Ela sempre foi uma mulher reservada, elegante, que se dedicava a trabalhos beneficentes e cuidava da casa com perfeição. Nunca havia dado motivos para desconfianças, nunca havia mentido sobre onde ia ou com quem falava. Por isso, encontrar aquele cartão misterioso foi como receber um soco no estômago. Quem diabos era Antônio Silva? E por que Helena escondia o contato dele? Eram 7 da manhã quando Helena desceu para o café da manhã. Eduardo estava na cozinha da mansão, observando a esposa com olhos completamente diferentes. Ela vestia um roupão de seda branco, o cabelo preso num coque elegante como sempre fazia. Parecia a mesma mulher sofisticada que ele conhecia há anos, mas agora havia algo diferente no ar, uma tensão que Eduardo nunca havia sentido antes. "Bom dia, amor", Helena disse, beijando sua testa distraidamente enquanto se dirigia à máquina de café expresso italiana, que custara R$ 15.000. Eduardo respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. "Quem é Antônio Silva?", ele perguntou, tirando o cartão do bolso da camisa. Helena estava servindo café numa xícara de porcelana francesa quando ouviu a pergunta. O efeito foi imediato e devastador. Suas mãos tremeram tanto que a xícara escorregou, despedaçando-se no chão de mármore em 1000 pedaços. O café quente se espalhou pelo piso, manchando o roupão branco dela. "Onde você encontrou isso?", ela perguntou, a voz saindo trêmula e quase inaudível. "No seu carro. Estava escondido debaixo do banco." "Quem é ele?", Eduardo insistiu, observando cada microexpressão no rosto da esposa. Helena estava pálida, visivelmente nervosa, como se tivesse sido pega em flagrante fazendo algo terrível. É só um contato de trabalho", ela gaguejou, abaixando-se para recolher os cacos da xícara. "Trabalho? Que trabalho? Você não trabalha, Helena. Há 5 anos você não trabalha." A resposta saiu mais dura do que Eduardo pretendia, mas ele estava começando a ficar irritado com as evasivas da esposa. "É sobre aquele projeto social que eu queria desenvolver", Helena disse, ainda recolhendo os cacos, evitando olhar nos olhos do marido. Eduardo a observou inventando uma desculpa na hora. Em 8 anos de casamento, havia aprendido a ler cada expressão do rosto dela, e todas gritavam que ela estava mentindo descaradamente. "Que projeto social? Você nunca mencionou nenhum projeto social", ele disse, cruzando os braços. "Menteu sim, você que não presta atenção", Helena retrucou, mas a voz dela não tinha convicção. Eduardo começou a andar de um lado para o outro na cozinha luxuosa. As paredes revestidas de mármore travertino, os eletrodomésticos importados, a ilha central de granito negro, tudo custara uma fortuna, mas naquele momento, nada disso importava. O que importava era descobrir por que sua esposa estava mentindo para ele. "Helena, eu presto atenção em cada palavra que você fala. Em 8 anos de casamento você nunca mencionou projeto social nem Antônio Silva", ele disse, parando na frente dela. Helena se levantou bruscamente, jogando os cacos da xícara no lixo com mais força do que necessário. "Eduardo, não vou ficar sendo interrogada na minha própria casa", ela disse, a voz subindo um tom. "Nossa casa,
ele corrigiu. E eu tenho o direito de saber quem são os homens que minha esposa anda encontrando às escondidas. Eu não ando encontrando homem nenhum, Helena protestou, mas havia algo em seus olhos que contradizia as palavras. Então por que escondeu esse cartão de mim? Por que nunca mencionou o nome dele? Por que está nervosa assim? Eduardo disparou as perguntas uma atrás da outra, vendo Helena ficar cada vez mais acuada. Eu não escondi nada, só não achei importante comentar, ela disse passando as mãos pelo cabelo nervosamente. Era um gesto que Eduardo conhecia bem, algo que ela fazia sempre que estava desesperada tentando inventar uma saída. Não achou importante? Um homem que você não quer que eu saiba que existe não é importante? Eduardo sentiu a raiva crescendo dentro do peito. Tá bom, Eduardo, vou te contar a verdade, Helena disse, respirando fundo. Ele trabalha numa ONG. Eu pensei em fazer trabalho voluntário. Que ONG? Eduardo perguntou imediatamente. Ajuda para crianças, ela respondeu vagamente. Tem nome essa ONG? Helena hesitou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Instituto Esperança. Eduardo pegou o celular e digitou rapidamente. Instituto Esperança São Paulo. Nenhum resultado apareceu na busca. Não existe Instituto Esperança em São Paulo, Helena, ele disse, mostrando a tela do celular. Deve ser porque é muito pequeno, não tem site, ela tentou justificar, mas sua voz estava cada vez mais fraca. Hoje em dia, até padaria de esquina aparece no Google. ONG que não aparece no Google não existe, Eduardo rebateu. Nesse momento, o iPhone de Helena tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Era um número que Eduardo não reconhecia, mas pela reação dela, ele tinha certeza de que era Antônio Silva. Atende, Eduardo ordenou. Não preciso atender agora, Helena disse, rejeitando a ligação. Atende na minha frente, ele insistiu. Isso é invasão de privacidade, ela protestou. Privacidade? Depois de eu encontrar cartão de homem escondido no seu carro, você quer falar em privacidade? Eduardo estava perdendo a paciência. O telefone parou de tocar, mas segundos depois chegou uma mensagem. Helena olhou rapidamente e guardou o aparelho na bolsa Louis Vuitton. O que dizia a mensagem? Eduardo perguntou. Nada importante, ela respondeu automaticamente. Mostra. Não vou mostrar. Por que não? Porque não sou obrigada. Eduardo se aproximou da esposa, a voz saindo baixa e perigosa. Helena, você é minha esposa há 8 anos. Vou perguntar uma última vez. Quem é Antônio Silva e o que vocês dois andam fazendo pelas minhas costas? Não andamos fazendo nada, ela disse, mas estava suando frio. Então por que suas mãos estão tremendo? Por que você não consegue me olhar nos olhos? Por que você está mentindo para mim? O telefone tocou novamente. Dessa vez, Helena nem olhou para a tela, apenas rejeitou a ligação imediatamente. É ele, não é? É por isso que não atende? Eduardo perguntou. Não é ele. Helena mentiu, mas Eduardo já não acreditava em nada que ela dizia. Se não fosse ele, você atenderia normalmente. O telefone parou de tocar, mas logo em seguida chegaram 2 mensagens consecutivas. Helena estava visivelmente desesperada. Eduardo observou como ela evitava olhar para o celular, como suas mãos tremiam, como ela não conseguia controlar o nervosismo. Ele está desesperado para falar com você, Eduardo disse. Que urgência é essa? Não sei de que urgência você está falando, Helena respondeu, mas sua voz não convencia nem ela mesma. A urgência de um homem casado tentando falar com uma mulher casada que não pode atender na frente do marido, Eduardo disse, observando atentamente a reação da esposa. Ele não é casado, Helena respondeu automaticamente, antes de perceber o erro que havia cometido. Eduardo sorriu friamente. Ah, não é casado. Interessante. Como você sabe o estado civil dele se é só um contato de trabalho de uma ONG que não existe? Helena percebeu que havia se entregado completamente. Ele comentou. Ela gaguejou. Comentou quando? Na reunião sobre o projeto social inexistente de uma ONG que não aparece no Google? Eduardo rebateu sarcasticamente. Helena não tinha resposta. Ficou parada no meio da cozinha luxuosa, cercada por tudo que o dinheiro do marido havia comprado, mas completamente encurralada pelas próprias mentiras. Sabe o que eu acho? Eduardo continuou, a voz carregada de amargura. Acho que você está me traindo. Acho que esse Antônio Silva é seu amante, e acho que vocês dois estão rindo da minha cara há meses. Não é verdade, Helena disse, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Então me prova. Liga para ele agora e coloca no viva voz. Vou ouvir que tipo de conversa vocês têm. Eu não vou fazer isso, Helena disse categoricamente. Por que não? Se é só trabalho voluntário, qual o problema? Eduardo insistiu. Porque é humilhante, ela respondeu entre soluços. Humilhante para quem? Para você ou para ele? Eduardo não conseguia mais conter a raiva.
Helena, você está acabando com o nosso casamento, sabe disso? Eu sei, ela respondeu num sussurro. E mesmo assim não vai me contar a verdade? Não posso, Helena disse, cobrindo o rosto com as mãos. Como assim não pode? O que é tão grave assim que você prefere destruir nosso casamento a me contar? Eduardo estava gritando agora, perdendo completamente o controle. Helena olhou para ele com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Era desespero puro, como se ela estivesse se afogando e não conseguisse pedir ajuda. Porque se eu contar, você vai me odiar, ela disse, a voz quebrando. Vou te odiar mais se descobrir sozinho, Eduardo retrucou. Não vai. Vai me odiar muito mais se souber a verdade. As palavras dela ecoaram na cozinha como uma sentença de morte. Eduardo percebeu que estava diante de algo muito maior do que uma simples traição. Havia segredos na vida de Helena que ela preferia destruir o casamento a revelar. Então está decidido, ele disse, a voz saindo fria como gelo. Você escolheu seus segredos em vez de nosso casamento. Eduardo, não é assim, Helena implorou. É exatamente assim. Você está escolhendo esse Antônio Silva em vez de mim. Eu não estou escolhendo ninguém, ela protestou. Está sim. Está escolhendo proteger um estranho em vez de confiar no seu marido. Helena correu para o quarto, batendo a porta com força suficiente para fazer tremar os quadros caros pendurados nas paredes. Eduardo ficou sozinho na cozinha, olhando para o cartão amassado em sua mão. Antônio Silva, ele murmurou o nome como se fosse uma maldição. Vou descobrir quem você é e o que está fazendo com minha esposa. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se Helena não ia contar a verdade, ele descobriria sozinho, mas não ia contratar detetive particular, não ia fazer escândalo, não ia humilhar publicamente a esposa, ia descobrir da forma mais inteligente possível. Nos dias seguintes, Eduardo observou Helena como um predador observa sua presa. Ela recebia ligações misteriosas e sempre desligava quando ele aparecia. Saía de casa sem explicar direito onde ia e voltava com uma expressão diferente, como se tivesse passado por algo emocionalmente intenso. Na terça-feira, Helena saiu às 2 da tarde dizendo que ia ao shopping. Voltou às 6 sem nenhuma sacola de compras. Cadê as compras? Eduardo perguntou assim que ela entrou. Não tinha nada que prestasse. Helena respondeu, evitando o olhar dele. 4 horas no shopping para não comprar nada? Fui em vários shoppings. Queria comparar preços. Ela justificou. Mas Eduardo sabia que ela estava mentindo. Havia passado a tarde com Antônio Silva, fazendo coisas que não podia contar para o marido. Na quinta-feira, a situação se repetiu. Helena saiu dizendo que ia ao salão de beleza e voltou com o cabelo exatamente igual ao que havia saído. Como ficou o cabelo? Eduardo perguntou, testando-a. Só lavei e hidratei. Ela respondeu. Não parece que fez nada. Ele observou. Às vezes o resultado é sutil, Helena disse, subindo rapidamente para o quarto. Eduardo passou o fim de semana planejando sua estratégia nos mínimos detalhes. Comprou roupas simples num brechó da cidade, um boné para esconder parte do rosto, óculos escuros baratos que contrastavam com os óculos de grife que costumava usar. Pegou emprestado o Corolla branco do caseiro, um carro que passaria despercebido no trânsito. Estudou a rotina de Helena durante uma semana inteira e descobriu um padrão. Ela sempre saía às 2 da tarde, nas terças e quintas, pegava um Uber e ia para a zona leste da cidade. Voltava no final da tarde com uma expressão mais tranquila, como se tivesse resolvido algo importante. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece conhecer a verdade sobre as pessoas que ama. Por isso eu crio esses vídeos para mostrar que não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual sua posição social, os problemas do coração são universais. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te fazer refletir sobre relacionamentos, confiança e amor verdadeiro. E me conta aí nos comentários qual seria sua reação se descobrisse que sua esposa estava escondendo segredos há anos. Eu realmente quero saber sua opinião. Na quinta-feira seguinte, Eduardo estava pronto para colocar seu plano em ação. Vestiu as roupas simples, colocou o boné e os óculos escuros, e posicionou o Corolla numa rua próxima ao ponto onde Helena costumava chamar Uber. Às 2h15 da tarde, ela apareceu caminhando pela calçada, elegante como sempre, vestindo um conjunto Chanel que custara R$10.000. Táxi! Eduardo gritou, mudando completamente o tom de voz para não ser reconhecido. Helena olhou na direção dele sem demonstrar nenhum reconhecimento. O disfarce estava funcionando perfeitamente. Para onde a senhora vai?
Eduardo perguntou, tentando controlar a ansiedade. Zona Leste, por favor. Rua das Palmeiras. Ela respondeu, entrando no banco traseiro. Eduardo ajustou o retrovisor para poder observar a esposa sem parecer suspeito. Durante os primeiros 15 minutos da viagem, Helena ficou quieta, apenas olhando pela janela. Eduardo a observava pelo espelho, notando como ela parecia relaxada pela primeira vez em semanas, como se finalmente pudesse respirar livremente. Era estranho ver a própria esposa se comportando de forma tão diferente quando pensava que estava sozinha. Então, o celular de Helena tocou. Alô? Ela atendeu, e Eduardo segurou firme no volante, preparando-se para finalmente descobrir todos os segredos que sua esposa escondia. Oi, é a Helena. Olha, eu ainda não consegui contar para ele sobre mim. Tenho medo de como ele vai reagir quando souber de onde eu realmente venho. As palavras de Helena atingiram Eduardo como um raio. Sua esposa estava no banco de trás do próprio carro dele, confessando segredos para um estranho ao telefone, sem fazer ideia de que o taxista era seu marido. E pelo que estava ouvindo, os segredos eram muito maiores do que ele imaginava. Não se tratava apenas de traição, tratava-se de identidade, de origem, de uma vida inteira que Helena havia escondido dele. De onde eu realmente venho? Ecoou na mente de Eduardo enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo. Que origem sua esposa escondia com tanto medo? E por que achava que ele não conseguiria aceitar a verdade sobre quem ela realmente era? Essas perguntas martelavam em sua cabeça enquanto se dirigia para a Zona Leste, onde finalmente descobriria quem era Helena de verdade. Eduardo continuou dirigindo, fingindo concentração no trânsito enquanto sua esposa revelava segredos que poderiam destruir tudo que ele achava que sabia sobre ela. Eu sei que é complicado. Helena continuou na ligação, a voz carregada de uma emoção que Eduardo raramente ouvia em casa. Mas Eduardo cresceu num mundo completamente diferente do meu. Se ele souber de onde venho, de como era minha vida antes de conhecê-lo, não sei se vai conseguir me aceitar. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Durante 8 anos de casamento, achava que conhecia a história completa da esposa. Helena sempre contara que veio de uma família de classe média do interior de São Paulo, que conseguiu se formar em administração numa universidade particular e construir uma carreira sólida antes de conhecê-lo, mas agora estava falando como se tivesse inventado tudo isso. Não, ainda não contei nada para ele, Helena disse para a pessoa do outro lado da linha, provavelmente Antônio Silva. Como vou explicar que menti sobre praticamente toda a minha vida? Que a mulher sofisticada que ele acredita ter se casado na verdade nem existe? O coração de Eduardo parou por alguns segundos. Mentiu sobre toda a vida? Que tipo de mentira uma mulher sustenta por 8 anos de relacionamento? E mais importante, o que havia na vida dela que era tão inaceitável assim? Eu sei que você acha que estou exagerando, Helena continuou, olhando pela janela do carro enquanto falava. Mas você não conhece o Eduardo como eu conheço. Ele tem preconceitos que nem imagina que tem. O mundo dele é feito de aparências, de status social, de pessoas que nasceram com privilégios. Se descobrir quem eu realmente sou, de onde realmente vim, vai me ver com outros olhos. Cada palavra era como uma facada no peito de Eduardo. Era assim que sua própria esposa o via? Como alguém preconceituoso e superficial. Ele sempre se considerou uma pessoa justa, um empresário íntegro que tratava bem seus funcionários e respeitava todas as pessoas, independente da classe social. Mas Helena, que o conhecia melhor que ninguém, achava o contrário. Claro que eu o amo, ela disse, a voz ficando mais baixa e emocionada. Eduardo é o amor da minha vida. É tudo que sempre sonhei ter. É exatamente por isso que tenho tanto medo de contar a verdade. Prefiro viver essa mentira para sempre do que arriscar perdê-lo. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto dela. Eduardo sentia uma mistura confusa de amor e traição. Helena o amava tanto que estava disposta a viver uma vida inteira baseada em mentiras para não perdê-lo. Mas que tipo de segredos eram tão terríveis que ela considerava melhor enganar o marido para sempre? E mais doloroso ainda, que tipo de homem ele havia se tornado para que sua própria esposa tivesse medo de mostrar quem realmente era? Antônio, eu preciso desligar. Estou chegando, Helena disse, se preparando para encerrar a ligação. Então era realmente com Antônio Silva que ela estava falando, confirmando as suspeitas de Eduardo. Pode deixar. Daqui a pouco estou aí. E obrigada por sempre entender minha situação, por me aceitar como eu realmente sou.
Você é uma das poucas pessoas que conhece minha verdadeira história. Ela desligou o telefone e guardou na bolsa, suspirando profundamente. Eduardo a observava pelo retrovisor, vendo uma expressão no rosto dela que nunca havia presenciado em casa. Era alívio misturado com tristeza, como se ela pudesse finalmente ser ela mesma, mas ao custo de carregar um peso emocional enorme. Senhor, pode parar ali na frente naquela casa azul? Helena disse, voltando ao tom educado e distante que usava com estranhos. Eduardo estacionou numa rua de casas simples, muito diferente dos bairros nobres de Alphaville onde moravam. Era um local claramente de classe média baixa, com comércio popular e pessoas vestidas de forma despojada. O contraste com o mundo luxuoso em que viviam era gritante. Quanto fica a corrida? Helena perguntou, pegando a carteira Louis Vuitton que custara mais de 10 mil reais. 40 reais, senhora, Eduardo respondeu, tentando manter a voz disfarçada. Helena entregou 50 reais. Pode ficar com o troco. Obrigada pela corrida. Eduardo a observou descer do carro e caminhar em direção à Casa Azul, uma construção simples de 2 andares, com portão de ferro e um pequeno jardim na frente. Não era absolutamente o tipo de lugar que Helena frequentava. Na verdade, era o completo oposto de tudo que ela dizia gostar e valorizar. Em 8 anos de casamento, ela sempre demonstrou preferência por ambientes sofisticados, restaurantes caros, lojas de grife, eventos sociais da elite paulistana. Ver a esposa se dirigindo naturalmente para aquela casa simples foi como descobrir que ela falava fluentemente um idioma que sempre dissera não conhecer. Eduardo estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Queria entender o que sua esposa milionária estava fazendo naquele bairro que não combinava em nada com o estilo de vida que levavam. 15 minutos depois, Helena saiu da casa acompanhada de um homem que obviamente era Antônio Silva. Tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, usava roupas simples de trabalhador braçal, muito diferentes das roupas de grife que Eduardo estava acostumado a ver nos círculos sociais que frequentava. Antônio definitivamente não parecia o tipo de homem com quem Helena trairia o marido. Na verdade, parecia mais um parente próximo ou um velho amigo da família. Os dois conversaram na calçada por alguns minutos e Eduardo pôde observar que a conversa era séria, mas não íntima ou romântica. Antônio entregou alguns papéis para Helena, que os guardou cuidadosamente na bolsa. Depois se despediram com um abraço respeitoso, fraternal, nada que indicasse um envolvimento amoroso. Eduardo ficou ainda mais confuso. Se não era um caso extraconjugal, o que Helena estava fazendo ali? Por que escondia aquele lugar, aquele homem e toda aquela situação da vida conjugal? Por que criava desculpas elaboradas sobre shoppings e salões de beleza, quando na verdade vinha para esse bairro simples da Zona Leste? Helena caminhou até o ponto de ônibus e pegou um coletivo de volta para o centro da cidade. Eduardo a seguiu de longe no carro, mantendo distância segura para não ser descoberto. Durante todo o trajeto de volta, as palavras que havia escutado ecoavam em sua mente como um martelo. Menti sobre praticamente toda a minha vida. O mundo dele é feito de aparências e status social. Ele tem preconceitos que nem imagina. Que tipo de origem Helena escondia que considerava tão inaceitável? E por que achava que ele, que sempre se orgulhou de ser uma pessoa justa e equilibrada, não conseguiria aceitar a verdade sobre quem ela realmente era? Mais perturbador ainda, por que preferia viver uma mentira a correr o risco de ser rejeitada por ele? Quando Eduardo chegou em casa meia hora depois de Helena, ela já estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Usava um avental sobre a roupa cara e mexia numa panela no fogão importado que custara 15 mil reais. Oi, amor, ela disse, beijando sua testa quando ele se aproximou. Como foi seu dia na empresa? Eduardo a observou cuidadosamente. Era impressionante como Helena conseguia fingir normalidade total, depois de tudo que havia revelado na ligação telefônica. Tinha um talento natural para representar, para criar uma versão de si mesma que funcionava perfeitamente no mundo dele, mas que aparentemente não era quem ela realmente era por baixo da máscara. Foi corrido, Eduardo respondeu, testando as reações dela. E o seu dia? O que você fez à tarde? Fui ao shopping, como eu disse. Comprei algumas coisas para casa. Helena mentiu naturalmente, sem hesitar nem por um segundo. Era evidente que tinha anos de prática em inventar versões alternativas da realidade. Que tipo de coisas? Eduardo insistiu. Produtos de limpeza, essas coisas domésticas entediantes. Ela respondeu vagamente.
Cadê as sacolas? Helena hesitou apenas por uma fração de segundo, mas Eduardo, que agora sabia que ela estava mentindo, percebeu claramente. Deixei no carro, depois eu subo buscar. Mais mentiras. Eduardo sabia que ela não havia ido a shopping nenhum. Havia passado a tarde numa casa simples da Zona Leste, conversando com Antônio Silva sobre segredos que não podia revelar para o marido. Helena, ele disse, decidindo fazer mais um teste. Você gostaria de conhecer minha avó paterna? Ela tem 85 anos e sempre pergunta quando vai conhecer você. A reação de Helena foi imediata e reveladora. Ficou visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente na panela sem necessidade. Por que você quer que eu conheça sua avó? Ela perguntou, evitando olhar nos olhos dele. Porque ela é família. Pensei que você gostaria de conhecer minhas origens mais antigas. Eduardo explicou, observando cada microexpressão no rosto da esposa. Suas origens são aqui em São Paulo, na empresa, nos negócios. Para que revisitar o passado? Helena respondeu, claramente incomodada com o assunto. Minha avó morava numa fazenda simples no interior. Era uma vida muito diferente dessa que levamos hoje. Gente trabalhadora, humilde, que construiu tudo com as próprias mãos. Helena ficou ainda mais tensa. Não acho necessário conhecer. O passado é passado, não é mesmo? O importante é o presente. Nossa vida aqui. A reação dela confirmou as suspeitas de Eduardo. Helena tinha pavor de qualquer coisa que a lembrasse de simplicidade, de origens humildes, porque provavelmente temia que isso despertasse nele alguma suspeita sobre sua própria origem. Você tem algo contra pessoas simples? Eduardo perguntou diretamente. Claro que não. Helena respondeu rápido demais, defensivamente. Só acho que nosso tempo é melhor aproveitado com coisas do presente. Conhecer a família não é coisa do passado, é entender nossas raízes. Eduardo insistiu. Eduardo, eu já disse que não quero conhecer sua avó. Para de insistir nisso. Ela respondeu com uma irritação que ele raramente via nela. Era como se o assunto tocasse em feridas profundas que ela preferia manter escondidas para sempre. Durante o jantar, Eduardo continuou testando sutilmente as reações da esposa. Percebeu coisas que nunca havia notado antes, como Helena evitava desperdiçar qualquer alimento, como ela reaproveita pequenos restos que a maioria das pessoas jogaria fora, como ficava genuinamente incomodada quando ele falava sobre gastos supérfluos ou compras desnecessárias. Não eram manias excêntricas de uma mulher rica entediada. Eram comportamentos profundamente arraigados de alguém que cresceu conhecendo o valor real das coisas, sabendo que comida não pode ser desperdiçada e que dinheiro não cresce em árvores. Eram marcas invisíveis de uma origem que Helena escondia com tanto cuidado que nem ele havia percebido em 8 anos de convivência. Helena, Eduardo disse quando terminaram de jantar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, ela respondeu, mas já parecia se preparar para mais um teste. Por que você sempre fica desconfortável quando eu falo sobre gastar dinheiro com coisas supérfluas? A pergunta pegou Helena desprevenida. Eu não fico desconfortável, ela negou automaticamente. Fica sim. Semana passada, quando comentei sobre trocar a BMW por um modelo mais novo, você fez uma cara como se eu estivesse falando em queimar dinheiro. É que não vejo necessidade de trocar um carro que funciona perfeitamente, Helena justificou. Mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de prazer, de conforto, de poder ter o que há de melhor, Eduardo explicou. Por que isso te incomoda? Helena ficou calada por alguns segundos, claramente procurando uma resposta que não revelasse muito sobre si mesma. Não me incomoda, só acho que existem formas melhores de usar o dinheiro. Que formas? Eduardo perguntou imediatamente. Investimentos, projetos sociais, ajudar pessoas que realmente precisam, Helena respondeu, e pela primeira vez, Eduardo ouviu verdadeira paixão na voz dela. Era evidente que esse assunto tocava em algo profundo e real dentro dela. Que tipo de pessoas que precisam de ajuda? Ele continuou investigando. Helena hesitou, percebendo que estava entrando em território perigoso. Pessoas menos favorecidas, famílias em dificuldade, crianças carentes. Ela disse vagamente. Você conhece pessoas assim? A pergunta fez Helena ficar pálida. Conhecer como? Ela gaguejou. Pessoalmente. Você tem contato direto com pessoas em dificuldade financeira? Eduardo estava apertando o cerco, testando até onde ela conseguiria sustentar a farsa. Não diretamente, mas através de organizações beneficentes. Helena mentiu, mas sua voz não tinha convicção. Que organizações? Eduardo insistiu. Várias. Não vale a pena entrar em detalhes, ela respondeu claramente tentando encerrar o assunto.
Por que não vale a pena? Eu gostaria de conhecer o trabalho social da minha esposa. Eduardo, por favor, não quero falar sobre isso agora. A recusa dela de conversar sobre trabalho social confirmou mais uma suspeita de Eduardo. Helena não fazia trabalho beneficente através de organizações formais. Seu envolvimento com pessoas carentes era pessoal, direto, provavelmente ligado à sua própria origem que escondia com tanto cuidado. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde pensando em tudo que havia descoberto. Helena não estava tendo um caso extraconjugal, estava escondendo sua própria identidade. Por algum motivo que ele ainda não conseguia compreender completamente, achava que ele não a aceitaria se soubesse quem ela realmente era antes de conhecê-lo. Na sexta-feira seguinte, Eduardo decidiu seguir Helena mais uma vez, mas dessa vez queria observar mais de perto o que acontecia naquela casa da Zona Leste. Quando ela entrou no mesmo local da semana anterior, ele conseguiu se posicionar num ponto de observação mais próximo, de onde podia ver parte do interior da casa através das janelas. O que viu o deixou ainda mais intrigado e emocionado. Havia várias pessoas na casa, homens e mulheres de diferentes idades, crianças correndo pelo quintal pequeno, um ambiente claramente familiar e caloroso. Helena estava no meio de todos, conversando animadamente, rindo de uma forma natural que Eduardo raramente via em casa. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente ali, mais espontânea, mais à vontade, mais ela mesma. Em casa, Helena sempre mantinha certa elegância formal, certa distância emocional, como se estivesse constantemente interpretando o papel de esposa sofisticada de empresário bem-sucedido. Mas naquele ambiente simples, parecia finalmente livre para ser quem realmente era por baixo da máscara social. Eduardo observou a cena por mais de uma hora. Helena ajudou a preparar um almoço simples na cozinha pequena, brincou carinhosamente com as crianças no quintal, conversou longamente com uma senhora idosa que a tratava com um carinho quase maternal. Toda a dinâmica parecia uma reunião de família, não de estranhos. Quando Helena se preparou para sair, Eduardo teve certeza de que aquelas pessoas não eram desconhecidas para ela. A forma carinhosa como todos se despediram, os abraços demorados, especialmente com a senhora idosa que segurou suas mãos com ternura, tudo indicava vínculos familiares profundos e antigos. No caminho de volta para casa, Eduardo processava tudo o que havia visto. Aquelas pessoas eram família de Helena, ele tinha certeza absoluta disso. Mas por que ela escondia a própria família dele? Por que fingia que não tinha vínculos com aquele mundo simples e caloroso? E mais importante, o que havia naquele ambiente familiar que ela considerava tão inaceitável para um empresário milionário conhecer? Durante o fim de semana, Eduardo observou Helena com olhos completamente diferentes. Prestou atenção em detalhes que sempre existiram, mas que ele nunca havia notado conscientemente. A forma como ela cuidava das plantas da casa com um carinho especial, como conhecia truques domésticos que mulheres ricas normalmente não aprendem, como se relacionava com naturalidade com funcionários da casa, tratando-os sempre com respeito genuíno, nunca com a superioridade artificial que muitas mulheres de sua classe social demonstram. Helena, Eduardo disse no domingo à noite, decidindo fazer mais um teste definitivo. Que tal contratarmos mais uma empregada? A Maria está sobrecarregada cuidando de uma casa tão grande sozinha. A reação de Helena foi imediata e reveladora. Não precisa contratar mais ninguém. A Maria dá conta tranquilamente, e não é justo gastar dinheiro desnecessário. Não é dinheiro desnecessário se vai melhorar nossa qualidade de vida, Eduardo argumentou. Nossa qualidade de vida já está boa, e a Maria precisa do emprego. Se contratar outra pessoa, vai diminuir a carga de trabalho dela, consequentemente o salário. Helena respondeu com uma lógica que surpreendeu Eduardo. Era uma preocupação genuína com o bem-estar da funcionária, não apenas com a economia doméstica. Helena pensava nas consequências sociais das decisões financeiras, algo que pessoas nascidas ricas raramente fazem naturalmente. De onde você tirou essa preocupação com os funcionários? Eduardo perguntou diretamente. Como assim de onde eu tirei? Helena perguntou, ficando na defensiva. É uma preocupação natural de qualquer pessoa decente. Não é natural para a maioria das pessoas da nossa classe social, Eduardo observou. A maioria dos nossos amigos trata funcionários como objetos descartáveis. Helena ficou visivelmente incomodada. Eu não sou como a maioria dos seus amigos, ela disse, e pela primeira vez Eduardo ouviu um tom de orgulho rebelde na voz dela. Como você é, então? Ele perguntou genuinamente curioso. Sou uma pessoa que não esqueceu de onde veio, Helena respondeu automaticamente.
antes de perceber o que havia dito. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena percebeu que havia se entregado mais uma vez, revelando involuntariamente algo sobre sua verdadeira origem. Eduardo sentiu o coração acelerar, finalmente chegando perto da verdade que ela escondia há tanto tempo. De onde você veio, Helena? Ele perguntou calmamente. Você sabe muito bem de onde eu vim, do interior, de uma família simples que me ensinou valores corretos. Ela respondeu, mas sua voz estava trêmula. Que interior? Que cidade exatamente? Em 8 anos de casamento você nunca me deu detalhes específicos sobre sua origem. Helena se levantou bruscamente da mesa. Eduardo, não vou ficar sendo interrogada sobre meu passado. Minha história é minha história, e não muda nada sobre quem eu sou hoje. Muda tudo. Eduardo respondeu, porque hoje descobri que a mulher com quem estou casado há 8 anos é uma completa desconhecida para mim. As palavras dele ecoaram na sala de estar luxuosa, entre móveis caros e obras de arte que custaram fortunas, mas naquele momento nada disso tinha importância. O que importava era descobrir quem era Helena de verdade, e por que ela tinha tanto medo de mostrar sua verdadeira face para o homem que dizia amar acima de tudo. As palavras de Eduardo ecoaram pela sala como uma sentença definitiva. Helena ficou paralisada, percebendo que havia se entregado ao falar sobre não esquecer de onde veio. Era a primeira vez em 8 anos que sua máscara social escorregava de forma tão evidente, revelando fragmentos da pessoa que realmente era por baixo da elegância construída. Eduardo, por favor, não vamos brigar por causa de bobagem. Helena tentou amenizar, mas sua voz tremia perceptivelmente. Bobagem? Descobrir que minha esposa esconde sua verdadeira identidade é bobagem? Eduardo rebateu, a voz carregada de mágoa e frustração. Você acabou de admitir que não esqueceu de onde veio, mas durante 8 anos me contou uma história completamente diferente sobre sua origem. Helena começou a andar de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelo cabelo nervosamente. Era o mesmo gesto que Eduardo havia observado na cozinha dias antes, quando ela tentava desesperadamente inventar desculpas sobre o cartão de Antônio Silva. Você está interpretando errado, ela disse, mas não conseguia olhar nos olhos do marido. Todo mundo tem um passado, isso não significa que menti sobre nada. Helena, para de me tratar como idiota. Eduardo explodiu, perdendo a paciência educada que sempre mantinha. Eu te conheço há 8 anos. Sei quando você está mentindo, sei quando está desconfortável, sei quando está fingindo. E neste momento você está fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. A acusação direta fez Helena parar de andar e se virar para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Tá bom, Eduardo. E daí se eu omiti algumas coisas sobre meu passado? E daí se não contei todos os detalhes sobre minha família? Isso muda alguma coisa sobre quem eu sou hoje? Sobre o que construímos juntos? Muda tudo. Eduardo respondeu sem hesitar, porque significa que me casei com uma personagem, não com uma pessoa real. Significa que há 8 anos você está representando um papel para mim, fingindo ser alguém que não é. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, mas era exatamente isso que sentia. Helena começou a chorar abertamente agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela tentasse escondê-las. Eu nunca fingi amar você. Meus sentimentos sempre foram verdadeiros, sempre foram reais. Se escondi algumas coisas sobre meu passado, foi para nos proteger, para proteger o que temos. Proteger de quê? Do que você estava nos protegendo? Eduardo insistiu, se aproximando da esposa. De você descobrir quem eu realmente sou e decidir que não sou boa o suficiente para você, Helena confessou entre soluços. De você me ver com outros olhos quando souber de onde vim, como era minha vida antes de te conhecer. A confissão atingiu Eduardo como um raio. Helena, que tipo de homem você acha que eu sou? Acha que eu te amaria menos se soubesse sua verdadeira origem? Acho, ela respondeu imediatamente sem hesitação. Porque conheço você, Eduardo. Conheço seu mundo, seus preconceitos e suas expectativas. Sei como você trata pessoas de classe social inferior. Como eu trato? Eduardo perguntou genuinamente chocado. Com educação, mas com distância. Com respeito profissional, mas sem envolvimento pessoal. Você tem funcionários há anos e nunca perguntou sobre a vida pessoal de nenhum deles. Trata garçons em restaurantes como se fossem invisíveis. Evita qualquer contato mais profundo com pessoas que considera inferiores. Cada palavra de Helena era como uma bofetada na cara de Eduardo. Ele sempre se considerou uma pessoa justa e respeitosa, mas estava descobrindo que sua própria esposa o via como alguém preconceituoso e elitista. Eu não sou preconceituoso, ele protestou. Não é preconceito consciente, Helena explicou enxugando as lágrimas. É o resultado de uma vida inteira numa bolha de privilégios. Você foi criado acreditando que existe uma hierarquia social natural,
e mesmo sem perceber, trata as pessoas de acordo com essa hierarquia. Eduardo ficou calado, processando a crítica devastadora que a esposa estava fazendo sobre sua personalidade. E você acha que eu te trataria diferente se soubesse sua origem? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa. Tenho certeza que trataria. Helena respondeu com convicção dolorosa. Talvez não conscientemente, talvez não imediatamente, mas aos poucos começaria a me ver de forma diferente. Começaria a questionar se realmente mereço estar no seu mundo. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Helena. Ela olhou para a tela e mais uma vez empalideceu ao ver o número. Era claramente Antônio Silva ligando novamente. Atende, Eduardo ordenou. Não vou atender. Helena recusou automaticamente. Atende na minha frente. Quero ouvir que tipo de conversa vocês têm. Eduardo, eu já disse que não vou fazer isso. É invasão de privacidade. Privacidade? Depois de descobrir que você tem uma vida secreta inteira, você quer falar em privacidade? Eduardo estava perdendo o controle novamente. O telefone parou de tocar, mas segundos depois chegou uma mensagem. Helena olhou rapidamente e seu rosto ficou preocupado. O que foi? Eduardo perguntou, notando a mudança de expressão. Nada importante. Ela mentiu, mas era óbvio que algo na mensagem a havia alarmado. Helena, o que dizia a mensagem? Eu disse que não é nada importante. Ela insistiu guardando o celular. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em todas as revelações da conversa, em como Helena o via, em que tipo de segredos ela escondia que considerava tão inaceitáveis. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não ia mais ficar esperando Helena contar a verdade. Ia descobrir toda a história sozinho, e ia fazer isso da forma mais direta possível. Na terça-feira seguinte, Eduardo se disfarçou novamente de taxista e esperou Helena no ponto de costume. Dessa vez, estava determinado a seguir a investigação até o final, descobrir exatamente quem era Antônio Silva e que tipo de família sua esposa escondia. Quando Helena entrou no carro, Eduardo notou que ela parecia mais tensa que das outras vezes. Para onde a senhora vai hoje? Ele perguntou, mantendo o disfarce. Zona Leste, Rua das Palmeiras, como sempre. Helena respondeu, mas havia uma urgência diferente na voz dela. Durante os primeiros minutos da viagem, ela ficou quieta, apenas olhando pela janela com uma expressão preocupada. Então o celular tocou. Alô, mãe? Helena atendeu, e Eduardo quase perdeu o controle do carro. Mãe? Durante 8 anos de casamento, Helena sempre disse que a mãe morava no interior e que elas tinham pouco contato devido à distância, mas agora estava claramente falando com uma mãe que morava na zona leste de São Paulo. Sim, estou indo para aí. Chego em 15 minutos. Helena continuou, a voz carregada de preocupação. Como ela está hoje? A febre baixou? Eduardo sentia o coração batendo tão forte que achava que Helena podia ouvir. Sua esposa estava falando sobre alguém que estava com febre, alguém que ela claramente cuidava regularmente. Mãe, você levou ela no hospital público ou conseguiu marcar com um médico particular que eu pago? Helena perguntou, e Eduardo sentiu outra revelação devastadora. Sua esposa estava pagando médico particular para alguém da família dela, família que ele nunca havia conhecido nem sabia que existia. Não contei nada para o Eduardo ainda, Helena disse, respondendo a uma pergunta que Eduardo não conseguiu ouvir. Você sabe que é complicado, ele não vai entender nossa situação. Eduardo sentia o mundo desabando ao seu redor. Helena estava indo visitar uma mãe doente que ele nunca havia conhecido. Uma mãe que supostamente morava em outra cidade, mas que na verdade estava ali em São Paulo, precisando de cuidados médicos caros que Helena pagava às escondidas. Eu sei que você quer conhecer seu genro, Helena continuou, a voz ficando emocionada. Eu também quero que vocês se conheçam, mas tenho medo de como ele vai reagir quando descobrir que menti sobre nossa família. Mentiu sobre a família. Eduardo sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Durante 8 anos, Helena havia inventado uma família inteira, criado pais fictícios, uma história falsa, uma origem completamente inventada. Mãe, ele é um homem bom, eu sei disso, mas cresceu num mundo onde tudo sempre foi fácil para ele. Helena falou, olhando pela janela enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não sei se vai conseguir entender de onde viemos, as dificuldades que passamos, os sacrifícios que fizemos. Eduardo observava pelo retrovisor sua esposa chorando silenciosamente, carregando um sofrimento que ele nunca havia imaginado que existia. Eu sei que vocês estão preocupados com a operação, Helena disse, a voz quebrando. Eu consegui o dinheiro, vou pagar o cirurgião particular. Ela não vai precisar esperar pelo SUS. Operação? Eduardo sentia como se estivesse descobrindo uma vida paralela inteira que sua esposa levava. Helena estava lidando com uma mãe doente que precisava de cirurgia cara, e ele não sabia de nada. Não sabia que a sogra existia,
Não sabia que estava doente. Não sabia que Helena gastava dinheiro do casal para custear tratamento médico. Pode deixar, mãe. Eu dou um jeito. Vou vender algumas joias se for necessário. Helena disse determinada. O importante é ela ficar boa. Depois a gente se preocupa com o resto. Eduardo sentiu o peito apertar ao ouvir a dedicação absoluta da esposa com uma família que ela escondia dele. Não vou contar para o Eduardo ainda. Helena respondeu a outra pergunta que ele não conseguiu ouvir. Preciso encontrar a forma certa de explicar tudo. Não posso mais viver mentindo para quem eu amo, mas também não posso arriscar perder ele. Ela desligou o telefone e começou a chorar em silêncio. Eduardo sentia uma mistura confusa de traição, compaixão e culpa. Helena estava vivendo um drama familiar terrível, cuidando de uma mãe doente, arcando com custos médicos altos, tudo isso sozinha porque tinha medo de contar a verdade para ele. Senhora, está tudo bem? Ele perguntou, fingindo a preocupação educada de um taxista. Está sim, obrigada. Helena respondeu, enxugando as lágrimas discretamente. Só problemas de família. Às vezes é difícil mesmo. A senhora não consegue dividir os problemas com seu marido? Eduardo perguntou, tentando conseguir mais informações. Helena deu uma risada amarga. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas cresceu num mundo muito diferente do meu. Tem coisas que ele não conseguiria entender. Mas se ele ama a senhora, não deveria aceitar sua família também? Eduardo insistiu, sentindo como se estivesse conversando com uma estranha que por acaso era sua esposa. Deveria. Helena concordou tristemente. Mas às vezes o amor não é suficiente para superar diferenças sociais muito grandes. Às vezes as pessoas têm preconceitos que nem sabem que têm. A resposta de Helena era como se ela estivesse falando diretamente sobre ele. Eduardo finalmente entendia por que sua esposa tinha tanto medo de revelar a verdade. Ela não duvidava do amor dele, duvidava da capacidade dele de aceitar uma realidade social muito diferente da que estava acostumado. Quando chegaram à Casa Azul, Eduardo disse: "Boa sorte com os problemas da família, senhora. Espero que tudo se resolva." "Obrigada," Helena respondeu descendo do carro. "O senhor é muito gentil. Tomara que existam mais pessoas compreensivas como o senhor no mundo." Depois que Helena entrou na casa, Eduardo estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Dessa vez, conseguiu ver mais detalhes através das janelas abertas. A casa era simples, mas limpa e organizada. Havia várias pessoas no interior, mas sua atenção foi atraída por uma senhora idosa deitada num sofá, claramente doente. Era a mãe de Helena, sem dúvida. Eduardo podia ver a semelhança física entre as duas, mesmo com a senhora debilitada pela doença. Helena se ajoelhou ao lado do sofá e segurou a mão da mãe com carinho infinito. Conversaram por alguns minutos, e Eduardo observou como sua esposa se transformava completamente naquele ambiente. Toda a sofisticação artificial desaparecia, dando lugar a uma ternura natural e genuína. Antônio Silva estava na casa também, e Eduardo finalmente entendeu quem ele era. Pela forma como tratava Helena e a senhora doente, era claramente um irmão ou cunhado, alguém da família que ajudava a cuidar da matriarca doente. Não havia nada romântico ou suspeito no relacionamento dele com Helena. Era puramente familiar, fraternal. Eduardo observou Helena ajudar a mãe a tomar remédios, arrumar as almofadas para deixá-la mais confortável, conversar carinhosamente sobre assuntos que ele não conseguia ouvir. Era uma filha dedicada cuidando da mãe doente, algo completamente natural e admirável, mas que ela escondia dele como se fosse um crime terrível. Porque Helena achava que ele não aceitaria uma situação tão humana e compreensível? Por que preferia inventar uma mãe fictícia a apresentar a mãe real que estava doente e precisava de cuidados? A resposta estava nas próprias palavras que ele havia escutado. Helena achava que ele tinha preconceitos contra pessoas simples, pobres, que viviam de forma diferente do padrão social dele. Depois de 2 horas observando, Eduardo viu Helena se preparar para sair. Ela se despediu da mãe com um beijo na testa, abraçou Antônio Silva e outros membros da família, e saiu da casa com uma expressão mais tranquila. Havia resolvido alguns problemas familiares, providenciado cuidados para a mãe, cumprido suas obrigações como filha. No caminho de volta para casa, Eduardo pensava em tudo que havia descoberto. Helena não era uma mentirosa por maldade, era uma mulher dividida entre 2 mundos completamente diferentes, tentando preservar o casamento que amava enquanto cuidava da família que nunca abandonou. O problema não estava nela, estava nele. De alguma forma, ao longo dos anos, ele havia se tornado o tipo de homem que fazia uma esposa ter vergonha da própria origem. Quando chegou em casa, 1 hora depois de Helena,
Ela estava na cozinha preparando o jantar como sempre. Vestia um avental sobre uma roupa cara e mexia numa panela no fogão importado, mantendo a aparência de normalidade que sustentava há 8 anos. Oi, amor, ela disse, beijando sua testa quando ele se aproximou. Como foi seu dia? Eduardo a observou representando o papel de esposa sofisticada, que não tinha preocupações além da vida doméstica luxuosa. Era impressionante como ela conseguia manter a farsa depois de uma tarde cuidando de uma mãe gravemente doente. Foi corrido, ele respondeu, decidindo fazer um teste definitivo. E o seu? Fez algo interessante hoje? Fui ao shopping, como sempre. Helena mentiu naturalmente. Comprei algumas coisas para a casa. Eduardo a observou mentindo com a mesma facilidade que respirava, depois de passar a tarde num drama familiar intenso. Sua mãe está bem? Ele perguntou diretamente, observando a reação dela. Helena quase derrubou a colher que segurava. Por que você está perguntando sobre minha mãe? Ela gaguejou. Porque faz tempo que não conversamos sobre ela. Quando foi a última vez que você falou com ela? Faz um tempo mesmo. Helena respondeu vagamente. Sabe como é? A distância dificulta. Que tal ligarmos para ela agora? Eduardo sugeriu, testando até onde ela conseguiria sustentar a mentira. Agora não, Eduardo. É muito tarde. Ela deve estar dormindo. Helena se esquivou. São 8 da noite. Não é tarde para uma ligação familiar. Ele insistiu. Minha mãe sempre dormiu cedo. Helena justificou, mas estava claramente nervosa. Desde quando? Você sempre disse que ela era uma pessoa ativa, que gostava de assistir televisão à noite. Eduardo rebateu, usando informações que Helena havia inventado anos atrás sobre a mãe fictícia. Helena percebeu que havia se contradito e ficou ainda mais nervosa. As pessoas mudam, Eduardo. Ela está mais velha, mais cansada. Mais cansada ou mais doente? Eduardo perguntou diretamente, observando Helena ficar pálida. O que você quer dizer com doente? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Quero dizer que talvez sua mãe esteja passando por problemas de saúde e você não está me contando. Eduardo disse, chegando perigosamente perto da verdade. Minha mãe está bem? Helena mentiu, mas suas mãos estavam tremendo visivelmente. Tem certeza? Porque tenho a impressão de que você anda preocupada com algo relacionado à família. Helena deixou a colher cair no chão e se virou para ele com olhos cheios de lágrimas. Eduardo, por favor, para de me interrogar. Não aguento mais essa pressão constante. Que pressão? Estou apenas tentando entender por que minha esposa esconde a vida dela de mim. Ele respondeu. Eu não escondo nada. Helena protestou fracamente. Esconde tudo, Eduardo rebateu. Esconde onde vai, com quem fala, o que faz, como está sua família. Vivo casado com uma estranha há 8 anos. As palavras saíram carregadas de toda a frustração acumulada dos últimos dias. Helena começou a chorar descontroladamente. Se eu sou uma estranha para você, então talvez seja melhor eu ir embora. Ela disse entre soluços. Para onde você vai ir? Para a casa da sua mãe que supostamente mora no interior? Eduardo perguntou sarcasticamente. A pergunta atingiu Helena como um tiro. Ela percebeu que Eduardo sabia muito mais do que estava demonstrando. Como você sabe sobre minha mãe? Ela perguntou, a voz saindo trêmula. Sei muitas coisas que você não imagina. Eduardo respondeu misteriosamente. A pergunta é, você vai continuar mentindo ou vai finalmente me contar a verdade sobre quem você realmente é? Helena olhou para ele com uma expressão de desespero total. Sabia que havia chegado ao limite, que não conseguiria sustentar as mentiras por muito mais tempo. Se eu contar a verdade, você vai me aceitar? Ela perguntou vulnerável. Se você não contar, nossa relação acabou. Eduardo respondeu sem hesitação. O ultimato ecoou pela cozinha luxuosa. Helena tinha uma escolha impossível: revelar todos os segredos que escondera por 8 anos e arriscar ser rejeitada pelo homem que amava, ou continuar mentindo e perder ele de qualquer forma. Era o momento da verdade que ela tanto temia, mas que sabia que eventualmente chegaria. O ultimato de Eduardo ecoou pela cozinha como uma sentença definitiva. Helena ficou paralisada, percebendo que havia chegado ao fim da linha. Não havia mais como sustentar as mentiras. Não havia mais desculpas ou evasivas possíveis. Era o momento que ela havia temido durante 8 anos inteiros. Revelar quem realmente era e arriscar perder o amor da sua vida. Tá bom, Helena disse, a voz saindo como um sussurro trêmulo. Vou contar tudo, mas depois não diga que eu não avisei sobre as consequências. Ela respirou fundo como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Só me promete uma coisa. O quê? Eduardo perguntou, observando a esposa se preparar para a confissão mais importante da vida dela. Promete que vai me deixar contar tudo antes de reagir. Promete que não vai me interromper no meio.
mesmo que fique chocado com o que ouvir. Eduardo assentiu, sentindo o coração acelerar. Prometo. Helena se sentou na cadeira da cozinha, as mãos tremendo visivelmente. Primeira coisa que você precisa saber é que minha mãe não mora no interior. Nunca morou. Onde ela mora? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Na zona leste, numa favela chamada Vila Esperança, numa casa de 2 cômodos onde moramos eu, meus 4 irmãos e minha mãe, Helena confessou, as lágrimas começando a escorrer. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Era pedreiro e morreu num acidente de obra. Eduardo sentiu o primeiro impacto da revelação real. 4 irmãos? Ele perguntou. Você sempre disse que era filha única. Menti sobre isso também, Helena admitiu. Somos 5 filhos. Roberto tem 40 anos e é motorista de ônibus. Sandra tem 37 e trabalha numa fábrica de cosméticos. Carlos tem 35 e é mecânico. Antônio, que você conhece pelo cartão, tem 42 anos e trabalha na construção civil. Cada revelação era como descobrir uma vida paralela inteira. Antônio Silva é seu irmão? Eduardo perguntou, finalmente entendendo quem era o homem misterioso. Meu irmão mais velho, Helena confirmou. Foi ele quem me ligou ontem para avisar que minha mãe estava com muita dor e precisava ir ao hospital. Eduardo se sentou pesadamente numa cadeira, tentando processar a dimensão das mentiras que havia descoberto. Helena, você inventou uma família inteira, criou pais fictícios, uma origem falsa, uma história que não existia. Criei porque tinha medo da sua reação quando soubesse a verdade. Ela explicou, chorando abertamente agora. Continua, Eduardo disse, preparando-se para ouvir mais revelações devastadoras. Sobre minha formação. Eu não me formei numa universidade particular cara, como disse para você. Estudei numa faculdade pública, trabalhando de dia e estudando de noite. Demorei 6 anos para me formar porque às vezes não conseguia pagar nem o transporte para ir às aulas. Onde você trabalhava? Eduardo perguntou, embora já imaginasse que não era no escritório sofisticado que ela havia inventado. Numa loja de roupas no centro da cidade. Vendia roupa para mulheres da sua classe social durante o dia e estudava administração de noite. Ganhava salário mínimo e dava metade para minha mãe ajudar com as despesas de casa. Eduardo passou a mão no rosto, sentindo o peso de cada revelação. E sobre como nos conhecemos? Você lembra que disse que me conheceu numa palestra sobre empreendedorismo numa universidade? Helena perguntou. Lembro perfeitamente. Mentira completa, ela confessou. Você me conheceu na loja onde eu trabalhava. Foi comprar uma blusa cara para sua ex-namorada. O mundo de Eduardo desabou completamente. Até a história romântica de como se apaixonaram era falsa. Você estava comprando um presente para a Patrícia, Helena continuou. Eu te ajudei a escolher uma blusa de seda de R$ 2.000. Lembro do preço porque era mais dinheiro do que eu ganhava em 2 meses. E a palestra? Eduardo perguntou, sentindo-se como se estivesse descobrindo que sua vida inteira havia sido uma ilusão. Inventei porque achei mais romântico, mais adequado para o seu mundo. Uma história de amor que começou numa universidade soava muito mais sofisticada do que uma história que começou numa loja de departamentos. Eduardo se levantou e começou a andar pela cozinha, tentando processar tantas informações. Nossa relação inteira foi construída em cima de mentiras, ele murmurou. Meus sentimentos por você sempre foram verdadeiros, Helena protestou. Mas sua identidade inteira é falsa, Eduardo rebateu. Não é falsa, é adaptada, Helena tentou explicar. Quando percebi que você estava interessado em mim, criei uma versão de mim mesma que achei que seria mais adequada para o seu mundo. Uma mulher de classe média, com família estruturada, formação universitária tradicional, alguém que pudesse caber no seu padrão social sem causar estranhamento. E a verdadeira Helena? Quem é ela? Eduardo perguntou, parando na frente da esposa. Helena respirou fundo, preparando-se para a revelação mais dolorosa. A verdadeira Helena cresceu dividindo uma cama com 2 irmãs até os 20 anos. Comia arroz com ovo quando não tinha dinheiro para carne. Estudava com livros emprestados porque não podia comprar. Trabalhou desde os 14 anos para ajudar a sustentar a família. Cada palavra era uma revelação sobre uma vida de luta que Eduardo nunca havia imaginado. A verdadeira Helena nunca teve roupa de marca, nunca foi num restaurante caro antes de te conhecer. Aprendeu a usar garfo e faca para salada assistindo filme na televisão porque não sabia que existia etiqueta diferente para cada tipo de comida. Eduardo sentia como se estivesse conhecendo uma pessoa completamente nova. Por que você achou que eu não aceitaria essa história? Ele perguntou. Mas no fundo já sabia a resposta. Porque eu convivia com você, Eduardo. Ouvia como você falava dos funcionários da empresa, como tratava pessoas de classe baixa nos restaurantes, como seus amigos faziam piadas sobre pobres. Eu nunca fiz piadas sobre pobres, Eduardo protestou.
Não fazia piadas, mas também não se misturava. Seu mundo sempre foi de pessoas como você, pessoas que nasceram com privilégios, e quando alguém pobre conseguia se aproximar do seu círculo, sempre era tratado como exceção exótica, nunca como igual. As palavras de Helena eram como espelhos mostrando aspectos de Eduardo que ele nunca havia reconhecido. Você me subestimou completamente, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Te protegi, Helena corrigiu. Me protegi de quê? De ter que lidar com uma realidade social que você não estava preparado para aceitar. E me protegi de ser rejeitada pelo homem que amava. Eduardo ficou calado por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. Tem mais? Ele perguntou finalmente. Sobre minha mãe, Helena disse, a voz ficando mais fraca. Ela está com câncer de estômago, descobrimos há 6 meses. Está fazendo quimioterapia no hospital público, mas precisa de uma cirurgia que custa R$50 mil. 50 mil reais? Eduardo repetiu chocado. E você estava planejando conseguir esse dinheiro como? Vendendo algumas joias que você me deu ao longo dos anos. Estava juntando dinheiro aos poucos, economizando no orçamento da casa, cortando gastos pessoais. Queria pagar a cirurgia sem você descobrir. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, pelo amor de Deus, sua mãe está com câncer e você escondeu isso de mim durante 6 meses? Como ia contar se ela oficialmente não existia na sua vida? Helena rebateu desesperada. Como ia explicar que minha mãe, que supostamente morava no interior, estava internada num hospital público da Zona Leste? A lógica devastadora da situação atingiu Eduardo em cheio. Helena havia criado uma situação impossível para si mesma. Você poderia ter contado a verdade, ele disse, mas já não soava tão convencido. Poderia depois de 8 anos mentindo? Como? Chegando em você e dizendo, oi amor, lembra de tudo que contei sobre minha vida? Então inventei tudo. Na verdade, sou de uma família pobre da periferia e minha mãe está morrendo de câncer. Eduardo se sentou novamente, sentindo o peso de toda a situação. Helena, por que você não confiou em mim? Por que achou que eu não ia aceitar você como realmente é? Porque eu te conhecia. Ela respondeu com simplicidade dolorosa. Vivia com você, observava suas reações, ouvia seus comentários. Sabia que você tinha preconceitos inconscientes contra pessoas da minha classe social. Que preconceitos? Eduardo perguntou, mas sua voz saiu defensiva. A forma como você trata pessoas de classe baixa. Sempre educado, sempre respeitoso, mas sempre distante. Como se fossem de uma espécie diferente da sua. Você nunca perguntou sobre a vida pessoal da Dona Maria, que trabalha na nossa casa há 5 anos. Não sabe se ela tem filhos, se tem problemas, se tem sonhos. Cada palavra de Helena era uma revelação sobre aspectos de sua personalidade que Eduardo nunca havia questionado. E você acha que isso significa que eu te rejeitaria? Tenho certeza, Helena respondeu sem hesitação. Porque se você não consegue se conectar emocionalmente nem com pessoas que trabalham na sua casa há anos, como ia conseguir aceitar que sua esposa sofisticada, na verdade, é uma menina pobre da favela? O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades dolorosas. Eduardo estava sendo forçado a enxergar aspectos de si mesmo que sempre preferiu ignorar. E agora? Ele perguntou finalmente. Agora que você sabe quem eu realmente sou, o que vai fazer? Eduardo olhou para Helena, para a mulher que havia amado durante 8 anos sem nunca conhecer realmente. Ela estava ali, vulnerável, despida de todas as máscaras que havia usado por quase uma década. Quero conhecer sua família de verdade, ele disse, surpreendendo tanto Helena quanto a si mesmo. Você quer conhecer? Ela perguntou incrédula. Quero conhecer sua mãe, seus irmãos, a casa onde você cresceu. Quero entender quem você realmente é, toda a sua história. Helena olhou para ele com surpresa e esperança misturadas. Eduardo, você tem certeza? Porque uma vez que você conhecer minha realidade, não vai poder fingir que não sabe. Não quero mais fingir nada, Eduardo respondeu com convicção. Cansei de viver numa mentira, mesmo que seja uma mentira confortável. Helena limpou as lágrimas e assentiu. Tá bom, mas se prepare, porque vai ser muito diferente de tudo que você conhece. No dia seguinte, Eduardo acompanhou Helena até a Vila Esperança. Durante o trajeto de carro, ela foi explicando detalhes sobre cada membro da família, preparando-o para a realidade que ia encontrar. Minha mãe se chama Conceição, tem 62 anos e trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Agora está aposentada, mas a aposentadoria não dá nem para os remédios. Quando chegaram à favela, Eduardo teve seu primeiro choque cultural real. As ruas eram estreitas, sem asfalto, com esgoto a céu aberto em alguns trechos. As casas eram pequenas, construídas com blocos aparentes, grudadas umas nas outras. Era um mundo completamente diferente de Alphaville, mas havia vida pulsando ali.
crianças brincando, pessoas conversando nas calçadas, um senso de comunidade que Eduardo raramente via nos bairros nobres. É aqui, Helena disse, parando na frente de uma casa pequena, pintada de azul desbotado. Antes mesmo de baterem no portão, a porta se abriu e saiu uma mulher de meia-idade que era claramente irmã de Helena. "Má!", a mulher gritou correndo para abraçar Helena. Era Sandra, e o carinho entre as duas era evidente e emocionante. "Sandra, esse é o Eduardo", Helena apresentou nervosamente. "Finalmente", Sandra exclamou, abraçando Eduardo com a naturalidade típica de quem não tem preconceitos sociais. "A Helena falava tanto de você que parecia que já te conhecíamos." Eduardo se sentiu imediatamente acolhido pela simpatia genuína da cunhada. Entraram na casa e Eduardo teve outro choque. A sala era minúscula, com móveis simples e desgastados, mas estava impecavelmente limpa e organizada. Nas paredes, fotos da família em molduras baratas, mas cuidadosamente escolhidas. No sofá pequeno, uma senhora frágil estava deitada, claramente debilitada pela doença. "Mãe, esse é o Eduardo", Helena disse, se ajoelhando ao lado do sofá. A senhora olhou para Eduardo com olhos cansados, mas ainda brilhantes de curiosidade. "Então esse é o homem que roubou minha filha", Dona Conceição disse, esboçando um sorriso fraco. Eduardo se aproximou e segurou a mão da sogra, sentindo como ela estava magra e debilitada. "Muito prazer, Dona Conceição. Helena fala muito da senhora." "Fala nada", a senhora respondeu, olhando para Helena com um olhar que misturava amor e repreensão. 8 anos casada e você nunca trouxe seu marido para me conhecer." "Mãe, é complicado", Helena tentou justificar, mas Dona Conceição a interrompeu. "Complicado nada. Ou você tinha vergonha de nós ou tinha medo dele." O comentário direto da sogra atingiu Eduardo como uma flecha. "Dona Conceição, eu não sabia que a senhora existia", ele admitiu honestamente. "Como não sabia?", a senhora perguntou confusa. "Helena nunca contou que tinha família?" Eduardo olhou para a esposa que estava mortificada com a situação. "Helena me disse que a senhora morava no interior e que vocês tinham pouco contato", ele explicou delicadamente. Dona Conceição olhou para Helena com uma expressão de decepção profunda. "Minha filha, você inventou que eu morava no interior?" "Mãe, eu posso explicar", Helena tentou, mas sua voz estava quebrando. "Explicar o quê? Que você teve vergonha da sua própria mãe?" "Não foi vergonha", Eduardo interveio defendendo Helena. "Foi medo. Ela teve medo de que eu não aceitasse vocês." Dona Conceição olhou para Eduardo com interesse renovado. "E você, aceita ou não aceita?" A pergunta direta da sogra pegou Eduardo desprevenido. "Aceito completamente", ele respondeu, e percebeu que estava falando a verdade. Nesse momento, chegaram os outros irmãos. Roberto, o motorista de ônibus, um homem forte e simpático que cumprimentou Eduardo com um aperto de mão firme. Carlos, o mecânico, com as mãos ainda sujas de graxa da oficina, mas com um sorriso contagiante. Antônio, que Eduardo reconheceu do cartão amassado, um homem trabalhador de olhar honesto. "Então você é o famoso cunhado milionário", Roberto brincou, quebrando qualquer tensão que pudesse haver. "A Helena não para de falar que você é o homem mais maravilhoso do mundo." Ela exagerou um pouco, Eduardo respondeu rindo pela primeira vez desde que chegara ali. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo viveu uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Conversou com cada membro da família, ouviu histórias da infância de Helena, descobriu aspectos da personalidade da esposa que nunca havia visto. Descobriu que ela sempre foi a mais estudiosa da família, a que sonhava em sair da pobreza através da educação, que ajudou a pagar os estudos dos irmãos menores com o salário da loja. "Você sabia que a Helena pagou a escola técnica do Carlos?" Sandra contou com orgulho. Ela trabalhava dobrado para conseguir o dinheiro das mensalidades dele. Eduardo olhou para a esposa, que estava constrangida com os elogios da família. "Não sabia", ele admitiu. "E quando o Roberto ficou desempregado, ela sustentou a família dele por 6 meses. Antônio acrescentou. "Nunca nos deixou passar necessidade, mesmo quando ela mesma estava apertada." Eduardo sentia uma mistura de amor e admiração crescendo no peito. A mulher que havia se casado não era apenas alguém que havia escondido sua origem, era alguém que havia sacrificado muito pelos outros. Quando chegou a hora de falar sobre a doença de Dona Conceição, a atmosfera ficou mais séria. "Doutor disse que a cirurgia tem que ser rápida", Antônio explicou. "O tumor está crescendo. Se esperar pelo SUS pode ser tarde demais. Por isso a Helena está juntando dinheiro." Sandra completou. "Vendeu até a aliança para ajudar." Eduardo ficou chocado. "Helena, você vendeu sua aliança?" "Era só uma aliança", ela justificou, evitando olhar nos olhos dele.
Não era só uma aliança. Era o símbolo do nosso casamento. Eduardo disse, emocionado. Era só um objeto. A vida da minha mãe vale mais que qualquer símbolo. A resposta de Helena mostrou a Eduardo a profundidade do caráter da mulher que havia se casado. Ela estava disposta a abrir mão de qualquer coisa, até mesmo de símbolos sagrados do casamento, para salvar a mãe. A cirurgia vai ser particular? Eduardo perguntou. Tem que ser, Antônio respondeu. No hospital público, a fila de espera é de 2 anos. Eduardo olhou ao redor da sala simples para aquela família unida que estava lutando para salvar sua matriarca. Dona Conceição, a senhora vai fazer a cirurgia no melhor hospital particular de São Paulo, ele disse de repente. E eu vou pagar tudo. O silêncio que se seguiu foi total. Todos olharam para Eduardo como se ele tivesse dito algo impossível. Eduardo, você não pode fazer isso. Helena protestou. Claro que posso. E vou fazer. Dona Conceição é minha sogra. É família. Dona Conceição começou a chorar. Meu filho, isso é muito dinheiro. Dinheiro existe para ser usado com o que realmente importa. Eduardo respondeu olhando para Helena. E família é o que mais importa na vida. Roberto, que até então havia mantido um tom descontraído, ficou sério. Eduardo, a gente não tem como pagar de volta. Quem falou em pagar de volta? Família não paga família de volta, Eduardo respondeu, e sentiu que estava descobrindo valores que nunca havia conhecido. No caminho de volta para casa, Helena estava em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Por que você fez aquilo? Ela perguntou finalmente. Porque sua mãe é minha sogra, e eu amo você, Eduardo respondeu simplesmente. Mas você não me conhecia de verdade até hoje. Eu te conhecia sim, Eduardo corrigiu. Conhecia sua essência, sua bondade, sua capacidade de amar. Não conhecia sua história, mas conhecia seu coração. Helena começou a chorar novamente. Eduardo, me perdoa por ter mentido durante todos esses anos. Eu que tenho que pedir perdão, Eduardo disse parando o carro. Por quê? Por ter me tornado o tipo de homem que faz a mulher que ama ter vergonha da própria origem. Por ter sido tão preconceituoso e elitista que você preferiu inventar uma vida inteira a me mostrar quem realmente era. As palavras de Eduardo tocaram o coração de Helena. Você não é preconceituoso por maldade. Você foi criado num mundo que ensina essas diferenças como se fossem naturais. Mas não são naturais, Eduardo percebeu. Sua família me acolheu em 5 minutos, sem perguntar o que eu faço, quanto ganho, onde moro. Só queriam saber se eu te faço feliz. Eles são assim mesmo. Helena sorriu através das lágrimas. E eu passei 8 anos perdendo tempo com pessoas superficiais quando poderia estar convivendo com uma família de verdade. Eduardo lamentou. 3 meses depois, Dona Conceição havia feito a cirurgia com sucesso e estava se recuperando bem. Eduardo havia insistido que ela ficasse na mansão durante o período de recuperação, transformando um dos quartos de hóspedes num quarto médico completo. Helena finalmente podia cuidar da mãe sem precisar esconder nada. Você sabe o que aprendi? Eduardo disse para Helena numa noite, enquanto observavam Dona Conceição assistindo televisão na sala. O quê? Que eu não me casei com a mulher errada. Me casei com a mulher certa pelos motivos errados. Como assim? Helena perguntou curiosa. Achei que amava você pela mulher sofisticada que pensei que você era. Na verdade, me apaixonei pela sua essência, que você nunca conseguiu esconder completamente. Sua generosidade, sua força, sua lealdade familiar, isso sempre esteve ali, mesmo quando você fingia ser outra pessoa. Helena o beijou suavemente. E sabe o que eu aprendi? O quê? Que você sempre foi o homem que eu sabia que poderia se tornar. Só precisava de coragem para mostrar seu verdadeiro coração. 6 meses depois, Eduardo havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Transformou a política de recursos humanos da empresa, melhorou salários e benefícios de todos os funcionários, especialmente os de serviços gerais. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. E mais importante, construiu relacionamentos genuínos com pessoas que antes tratava apenas profissionalmente. Dona Maria, ele disse para a empregada da casa numa manhã. Como está seu filho que passou no vestibular? Dona Maria ficou surpresa e emocionada. Está bem, seu Eduardo. Começou a estudar engenharia graças à bolsa que o senhor conseguiu para ele. Eduardo sorriu, lembrando-se do tempo em que nem sabia que Dona Maria tinha filhos. Agora conhecia a história dela. Sabia de suas dificuldades e suas vitórias, e sentia-se genuinamente investido no bem-estar dela e da família. Aos domingos, Eduardo e Helena almoçavam na Vila Esperança com toda a família. A casa pequena ficava apertada, mas Eduardo nunca se sentiu tão confortável em lugar nenhum. Havia descoberto que luxo de verdade não estava nos móveis caros ou comida sofisticada, mas na convivência calorosa com pessoas que se amam de verdade. Eduardo, Dona Conceição disse num desses almoços. Posso te fazer uma pergunta?
Claro, Dona Conceição. Você se arrepende de ter conhecido nossa realidade? Eduardo olhou ao redor da mesa para Roberto contando piadas, Sandra brincando com as crianças, Carlos falando sobre a oficina, Antônio discutindo futebol, Helena servindo comida simples mas preparada com amor. Dona Conceição, conhecer vocês foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Vocês me ensinaram o que realmente importa. O que realmente importa? Ela perguntou curiosa. Família, lealdade, trabalho honesto, solidariedade, valores que eu havia perdido vivendo numa bolha de privilégios. Dona Conceição sorriu com orgulho. Minha filha escolheu bem. Naquela noite, voltando para casa, Eduardo refletiu sobre tudo que havia mudado em sua vida. Helena, posso te confessar uma coisa? Claro, sou mais feliz agora do que era antes de descobrir a verdade sobre você. Por quê? Ela perguntou genuinamente surpresa. Porque antes eu amava uma ilusão. Agora amo uma pessoa real, com história real, com família real, com valores reais, e porque descobri que eu também posso ser uma pessoa melhor. 1 ano depois, Eduardo e Helena renovaram os votos de casamento numa cerimônia simples na Vila Esperança. Não houve luxo, não houve ostentação, apenas 2 famílias se unindo de verdade. Dona Conceição, completamente recuperada, foi quem deu a bênção para o casal. Agora sim vocês estão casados de verdade, ela disse, porque agora vocês se conhecem de verdade. Eduardo olhou para Helena, radiante num vestido simples, cercada pela família que finalmente podia assumir publicamente. Havia descoberto que o amor verdadeiro não era sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre aceitar completamente quem a pessoa realmente é, com sua história, suas lutas, seus medos e seus sonhos. Mais importante ainda, havia aprendido que o verdadeiro amor não exige que as pessoas mudem para serem aceitas. O verdadeiro amor aceita primeiro, e então, inspira a transformação natural. Helena nunca precisou fingir ser outra pessoa. Eduardo é que precisou se tornar alguém digno do amor genuíno que ela sempre teve para oferecer. E naquele momento, cercado por uma família que o havia acolhido sem questionar seu passado, Eduardo entendeu finalmente o que significava pertencer de verdade a algum lugar. Não era sobre dinheiro, status ou posição social. Era sobre ser aceito e amar incondicionalmente, sobre fazer parte de algo maior que si mesmo. A história de Eduardo e Helena nos ensina que muitas vezes o problema não está na pessoa que esconde segredos, mas na pessoa que cria um ambiente onde os outros sentem necessidade de esconder quem realmente são. Quantas vezes fazemos as pessoas ao nosso redor sentirem que precisam ser diferentes para serem aceitas? Quantas vezes perdemos conexões genuínas porque estamos focados demais em aparências e status social? O amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se importa com origens ou histórias passadas. O amor verdadeiro vê a essência das pessoas e as aceita completamente. E quando encontramos esse tipo de amor, descobrimos que somos capazes de nos transformar nas melhores versões de nós mesmos. Eduardo havia começado a história como um empresário rico que suspeitava de traição. Terminou como um homem que descobriu que o maior tesouro da vida não está numa conta bancária, mas na capacidade de amar e ser amado verdadeiramente, sem máscaras, sem mentiras, sem medo de mostrar quem realmente somos. E você? Que tipo de ambiente você cria ao seu redor? As pessoas se sentem seguras para serem elas mesmas na sua presença, ou sentem que precisam fingir ser diferentes para serem aceitas? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para relacionamentos mais genuínos e felizes em sua vida. Porque no final, todos nós merecemos ser amados exatamente por quem somos, com nossa história, nossa origem, nossos medos e sonhos. E todos nós temos a responsabilidade de criar um mundo onde as pessoas se sintam seguras para serem autênticas, sem medo de julgamento ou rejeição. Essa é a lição mais importante da história de Eduardo e Helena. O amor que vale a pena é aquele que nos aceita completamente e nos inspira a sermos pessoas melhores, não através da exigência ou pressão, mas através do exemplo e do cuidado genuíno.